noite abate a terra, que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, o abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Majestoso, majestoso, no parto regenerativo deu-se a luz da remissão. Bem-vinda, aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andariam, com os homens que vomitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo pele o mundo, entre florindo olhar, a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda
os mundos espirituais. Santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nossos corações, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para nosso espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espizinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contraditório à caridade, Pai. Que esse Pai Nosso de hoje seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso chegue até os cárceres, os hospitais, os asilos, aos que dormem ao relento, aos órfãos indefesos e a tantos que, mesmo no conforto dos seus lares, precisam, como todos nós, dessa oração. Que assim seja. Hoje nós temos a Lila como nossa palestrante. Ela é do Centro Espírita Discípulos de Jesus, de Papanduva. A Lila já é da casa, né? Que seja muito bem-vinda e que Nosso Senhor e a espiritualidade te orientem nessa noite de hoje. Obrigada. Vamos conectar aqui. Sobe lá, por isso consegue abrir de novo. Você tem que dividir imagens. É isso. Iniciar. Isso. Então, nós resolvemos falar sobre otimismo e esperança. Não podia ser diferente falar na Casa Espírita, um tema tão apropriado para os dias de hoje, porque está havendo um profundo sentimento de desesperança em muitas pessoas, porque está tomando conta essa desesperança, está tomando conta das pessoas, da humanidade, por coisas que vem acontecendo e que está chamando muito a nossa atenção. Existe uma onda crescente de violência, de agressividade entre as pessoas e se espalham por toda parte, exigindo assim de nós muita reflexão. Nos diz no livro Agenda Cristã, André Luiz, que o mal não merece comentário de tempo algum. Porque comentar o mal é dar força para ele. E nos diz Jorge Elahá, numa palestra que ele faz sobre esse tema, ele diz: façamos nós um esforço para não aumentar o negativismo, a desesperança. Se não temos nada para falar de apoio, de esperança, de otimismo, a melhor opção é o silêncio. E nós vemos nos meios de comunicação que eles dão enfoque muito grande para essa violência, para tudo isso que está acontecendo, eles focam bastante, né? E se nós ficarmos olhando só para isso, a gente vai achar que o mundo não tem mais jeito, que está virado um caos absoluto, né? Mas não é assim, isso não é verdade, porque muitas coisas boas estão acontecendo por aí e não são divulgadas, né? Em proporção bem maior o bem é feito e não são divulgadas, né? Por quê? Porque o bem, o belo não dá ibope, né? Mas não é fazer de conta que essas coisas ruins não estão acontecendo. É para nós não achar que tudo está perdido e que o mal está vencendo. Isso não é verdade, né?
Os bons são a maioria. Esse tema é o tema da palestra que o Edivaldo Kucheski fez. Eu escutei e achei assim, é esse tipo de palestra que nós precisamos ouvir nesse momento. De otimismo, de esperança. E ele dizendo, os bons são a maioria. E ele prova lá nas pesquisas científicas que isso é verdade. Mas o que me chamou a atenção para trazer para vocês, ele diz que ele recebeu uma campanha muito importante, uma campanha nacional, onde eles colocariam outdoor nas cidades com esperança, para que o povo lesse aquelas coisas e tivesse um pouco de esperança. Com as seguintes frases. Então, nesses outdoors espalhados na cidade, um deles dizia assim, para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, tem 100 casais planejando ter filhos. Por quê? Porque eles não estão enxergando que tudo está pior. Eles estão tendo esperança. E eu escutei uma reportagem num site que o Dário falou, só notícias boas. Então eu vou todo dia lá dar uma olhadinha para contribuir, para falarmos alguma coisa. E eu li uma notícia, se eu estiver equivocado, alguém pode me corrigir, porque foi recente, que um casal de Mafra adotou 4 irmãos. Acho que é Mafra, né? Então tá. Então, a gente vê, será que eles não têm esperança? Eles não estão achando, será que vai melhorar as coisas para adotar 4 crianças? Né? Outro outdoor com a frase, para cada corrupto existem 8.000 doadores de sangue. Um tirando, 8.000 doando coisas de si. E daí eu fui nesses sites de notícias boas para complementar e vi lá que diz o seguinte, alunos compram um carro para o zelador da escola, fizeram uma vaquinha, porque viam que ele vinha todo dia no inverno a pé. Será que alguém viu essa notícia? Os alunos devem ser de uma escola com poder aquisitivo melhor, né? Mas sempre uniram e compraram. Não sei também se vocês viram que um menino britânico vem conhecer um brasileiro que doou a medula, salvando a sua vida, e ele chora. Um brasileiro. Não está nas redes sociais, né? Um homem construiu banheiros para moradores de rua agora no inverno em São Paulo, para que eles tomassem banho quentinho. Um milionário, ele vivia, mas ninguém que convivia com ele sabia que ele era um milionário, pela simplicidade que ele vivia. Mas quando ele estava no leito de morte, ele chamou um advogado e passou toda a sua fortuna, milhões de dólares, ele dividiu para as crianças doentes e para o hospital. Então são coisas assim que a gente vai contando para ver como tem pessoas boas, né? Não sei se já ouviram falar dos doadores de carinho, que vão nas UTIs, né, o Natal, levar para aqueles recém-nascidos, levar o carinho. Também tem aquelas pessoas que vão nos hospitais, onde tem crianças com câncer, vestido de palhaço, levando as coisas. Isso não é muito divulgado, porque o belo, né, não dá muito ibope. Outra frase também que o Dário colocou é: enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio estão sendo recicladas no Brasil. E nós estamos vendo uma nova geração aí, com novos pensamentos de proteção, de preservação. E quando eu vi isso aqui, dessa nova geração, eu fui na Gênesis, o último capítulo, que eu recomendo que todos leiam. Ali a gente vê como a gente pode ter esperança. Na Gênesis, os tempos são chegados, a geração nova diz o seguinte, a geração nova, futura, que nós estamos vendo agora, desembaraçada dos resíduos do velho mundo, é formada de elementos mais depurados, crianças que nós estamos vendo hoje já aí. Se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes dos da geração presente, desses que nós estamos vendo aí, que achando que é o caos. Que se vai
a passo de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história como hoje, os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então a gente vai vendo que tem muita coisa boa que nós, na doutrina espírita, conhecendo a doutrina espírita, o que ela nos passa, nós não podemos dizer que nós somos pessimistas, que o mundo está pior, né? Mais uma frase do outdoor que o Dardo passou: para cada tanque de guerra fabricada no mundo, existe 130 mil brinquedos de pelúcia fabricados para as crianças brincarem. Então, fazendo essas comparações para as pessoas andando na cidade de carro, ver uma frase dessa para dar um ânimo, né? Outra frase: um cientista desenha uma nova arma. 1 milhão de mães estão nas suas casas fazendo bolo de chocolate para seus filhos. Então agora, por minha conta, eu vou falar um pouquinho dos profissionais da saúde. Eu acho que todos devem ter acompanhado e viram a televisão, a mídia mostrando sobre um anestesista que estuprou as pacientes, que deu a semana toda falando isso. Então deu a semana toda e por aí afora. Mas ninguém fala do médico que ele acalma sua paciente que teve um surto psicológico, psiquiátrico. Ele chega, tenta chegar na porta, ela quebrando tudo, a paciente, ele entra pela porta e pega ela e abraça forte, forte. Ela vai se acalmando, e ele diz: não é com violência que nós vamos vencer o mundo, é com amor. Não se comenta de uma enfermeira que adotou uma criança com deficiência que foi abandonada no hospital. Não dá igual comentar essas coisas, né? Os médicos de rua, isso eu vi uma reportagem muito rapidamente. Um médico, professor, ele viu na rua os mendigos e ele parou, foi lá e começou a medir pressão, dar remedinho, umas coisas assim. E resolveu levar os seus alunos também para fazer isso. E eles se reuniram com a pastoral da cidade e com isso foi chamando mais profissionais na área de nutrição, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, advogados. E começou em São Paulo por um médico, hoje já está no Brasil todo, dando ideias de levar isso para o exterior. O Brasil fazendo. Quanta coisa boa acontecendo, né? Então a gente vê que o bem contagia, então nós devemos falar o bem para as pessoas, notícias boas, divulgar, contar para as pessoas, né? O otimismo e a esperança são capazes de transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. O otimismo é o imã da felicidade. Se nós formos positivos, coisas boas serão atraídas para nós. A lei da atração. Vamos falar um pouquinho da lei da atração. Você atrai tudo aquilo que foca a sua atenção. Quando você se concentra em problemas, mais problemas você terá. Você atrai tudo daquilo que se queixa. Isso para a gente pensar bem o que a gente está fazendo. E Emmanuel, sobre isso, ele diz: experimenta substituir os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo e observe. Você vai ver a diferença, vai ver os resultados. Você atrai tudo o que agradece. Quem de nós, ao acordar, já não tem um motivo de agradecer por estar vivo? Por ter mais um dia de oportunidade, né, de evolução, de gratidão de estar aqui nesse mundo, né? Você atrai todas as suas experiências sem se dar conta, pelo poder da sua mente que funciona sem parar. Se as coisas vão bem, a gente deve cada vez agradecer mais para essas coisas boas virem até nós.
No capítulo 6 do Evangelho, fala das causas, no capítulo 5, as causas das aflições. E não diz lá que as causas das nossas aflições são duas as causas, ou das vidas passadas ou da vida presente. E diz nesse capítulo que a maioria das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, a causa é de agora, não é do passado. Então, tudo que nós estamos passando hoje é conquista nossa, né? Essas experiências que nós nem damos conta que estamos atraindo para nós, né? Porque o que nós pensamos, nós atraímos. Espiritismo e esperança. Qual a esperança que o Espiritismo nos dá? No capítulo 6 do Evangelho, o Consolador Prometido diz o seguinte: o Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro e a confiança irrestrita em Deus. Então, essa fé no futuro que nós temos, acreditar em Deus e tudo mais o que a gente vai ver agora, a gente tem motivo de sobra para ser otimista. E para isso, nós compreendendo um pouquinho os princípios básicos do Espiritismo, isso já nos dá muita coisa para a gente pensar, muita alegria de viver. Quais são os princípios básicos do Espiritismo, então? Deus, nós vamos ver cada um deles aqui, falar um pouquinho. É aí que nós vamos encontrar as bênçãos que o Espiritismo nos dá, né? Deus, por exemplo. O Espiritismo nos apresenta um Deus bom, onipotente. A questão do Livro dos Espíritos, a primeira, que é Deus, né? A inteligência suprema de todas as coisas, Ele que faz tudo. Um Deus que não castiga, um Deus que nos ama. E nós pensarmos que nós somos filhos de Deus, que saímos da mão de Deus, desse Criador, que comanda tudo, o universo, e nós temos o DNA do Criador. Então, esse Deus, que nós temos essa fé, temos essa confiança nesse Deus, já é motivo, né, de a gente ser muito otimista. A existência e a sobrevivência do Espírito, também. Informados hoje quanto à grandeza da vida, a estender-se, triunfante além da morte, muda-se o objetivo existencial do ser humano que troca o ter pelo ser, o transitório pelo permanente e o aparente pelo real. E o Espiritismo nos comprova que o túmulo não é o fim da vida, pelo contrário, nós estaremos muito mais vivos, porque nós, sendo espíritos imortais, né? Então, nós não somos muito mais do mundo espiritual, né? E aqui, o que a gente pode entender ali? Triunfante além da morte. Então, triunfante quer dizer vencedor. E aqui diz que nós sabendo, informados da vida além do túmulo, nós chegaremos, né, triunfante além da morte, mas se nós tivermos uma vivência, né, dentro do equilíbrio, pautada nossas atitudes no bem, no amor, né, e para nós ser triunfante no mundo espiritual, a gente precisa viver aqui na Terra, no equilíbrio, né, vivenciando o amor, exemplificando o bem, né? Porque, como eu falei, nós somos espíritos imortais, então nós somos eternos. E nós temos ideia do que é eternidade. Nós sabemos, como eu falei, que somos espíritos eternos. Nós fazemos uma pequena ideia do que possa ser sempre eternidade. Nós entendendo um pouquinho disso, nós vamos valorizar mais então o ser, né? O real, como nós falamos. E por que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque há mais ou menos uns 25 anos eu escutei uma palestra do Altaídes,
onde ele falou sobre que nós não temos noção do que é a eternidade. E ele falou, ele não pôs essa imagem, mas eu gravei há 25 anos atrás essa imagem. Ele diz para nós ter uma noção, imagine uma montanha enorme de pedra. Então eu imaginei essa, na época eu imaginei essa aí. Imaginemos que a cada 100 anos, um pássaro pequenininho vem e dá uma picada nessa rocha. A cada 100 anos. Quando essa montanha de pedra não existir mais, que ele demoliu tudo, passou 1 segundo da eternidade. Então, nós tendo essa compreensão, nós vamos ver como vale a pena mais a gente se preocupar em sermos, vivermos como espírito imortal. Nós estamos na Terra, precisamos da matéria, precisamos viver a vida material. Mas viver pensando como espírito imortal. Nós imaginamos o que é uma encarnação diante da eternidade que nós mostramos? Não é um piscar de olhos, é tão pouco que nós ficamos aqui para valorizar tanto o ter, né? Nós vamos valorizar mais o permanente do que o transitório. O transitório são as coisas. Permanente é aquilo que nós podemos levar. E também o aparente pelo real. É só nós pensar assim. O importante é nós termos a nossa vida pensando assim. Dar mais atenção, valorizar mais aquilo que após nós voltar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, a nossa eternidade, o que nós vamos poder levar. Porque é lá que nós vamos viver a eternidade. Nós viemos de lá e lá que nós vamos viver. Quando nós não mais precisar reencarnar, nós vamos viver essa eternidade, né? Então, essa é a importância, né, que eu falei. Espíritos imortais. Como é bom a doutrina espírita nos falar que nós, como espíritos, saímos do corpo, né, e podemos visitar o mundo espiritual, né, entender que nós não somos esse corpo que pega a gripe com facilidade, né, diabetes, que envelhece, que vai ficando feio. Nós não somos isso, nós somos espíritos imortais. Nós temos que lembrar que eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo que vai durar pouquíssimo e eu volto para casa. O que eu vou levar, né? Nós sabemos que enquanto nós dormimos, nós não lembramos, mas nós saímos, vamos no mundo espiritual terminar tarefas que nós começamos quando nós voltamos antes de programar a nossa reencarnação, né? Deixadas lá, nós podemos fazer cursos, né? Nós não lembramos, mas tudo isso acontece, por isso que a gente fala de bem se preparar para dormir, porque a gente pode aproveitar o nosso tempo, né? Enquanto dormimos, enquanto o corpo dorme, né? Nós vamos trabalhar, nós vamos evoluir, progredir, conhecer coisas. A reencarnação também, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A reencarnação é a manifestação da justiça e misericórdia divina. Revela-nos o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Nós sabemos que tudo tem um porquê. Nós sabemos que não existe castigo e nem privilégios para ninguém. Tudo são consequências de Deus lá, que Deus não castiga. Nós vamos aprendendo através da reencarnação, que a doutrina espírita nos esclarece também. Então nós sabemos o porquê, às vezes a gente vê crianças pequenininhas sofrendo e muitas pessoas não acreditando, não compreendendo a reencarnação, fica sem saber como é que provar que Deus é bom. Se Deus pode tudo, porque uns nascem, né, num lar abastado, outros nascem lá em lugares paupérrimos, né? Então a reencarnação nos dá então essa esperança, né? Também a comunicabilidade dos espíritos, é outro princípio básico, que nós, entendendo isso, nós vamos ser otimistas, porque dá-nos o conforto do intercâmbio com os entes queridos de depois de desencarnados. Olha o alento que nos dá saber que podemos entrar em contato com nossos entes queridos, aqueles que já desencarnaram.
No trabalho mediúnico, a gente vê muitas vezes aquelas mães que não tiveram noção nenhuma da reencarnação, que não entendiam nada de comunicabilidade dos espíritos. Elas chegam no trabalho mediúnico, desencarnadas, com filhos pequenos, desesperadas, que perderam e nunca mais vão ver seus filhos. E a gente chegar e falar para ela, isso que nós conhecemos, que ela não se separar, é só momentâneo, que ela pode ter um filho nos braços. Muitas vezes perguntam, mas como eu morri? Não, você está do outro lado, mas o teu filho, quando ele dormir, os teus anjos de guarda, a espiritualidade, para trazer o teu filho para os teus braços. E a mãe fica com esperança, fica otimista, fica alegre. Então, olha tudo que a doutrina espírita nos dá, né? Tantos benefícios que ela nos dá. As cartas de Chico Xavier, quantas alegrias e esperanças trouxeram os entes queridos para aquelas mães desesperadas, que os seus filhos partiram ainda muito cedo, né? Trazendo notícias do mundo espiritual, que eles estão bem, que eles vivem melhor do que aqui. Então imagine quanta esperança uma mãe tem, né? Também outro princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus já dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas. As moradas, o universo é a casa do Pai. E as moradas são os múltiplos planetas que podem ser habitados. Então as obras de André Luiz nos esclarecem muito sobre as colônias espirituais, tem o livro da colônia Nosso Lar e tantas outras que a gente vai aprendendo, as cidades, né? Sabemos que a Terra é uma cópia infiel do mundo espiritual, né? E quanto tempo o Espiritismo está nos esclarecendo sobre isso? E agora que os cientistas estão batendo na porta, chegando lá. Então, há quanto tempo nós já estamos sabendo, né? Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Seria orgulho e vaidade nossa achar que nós somos privilegiados. Só nós, a Terra, que é um dos menores, né, habitados. E Allan Kardec ainda comenta, acreditar que só haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que as de nos recriarem a vista. Será que aqueles planetas que a gente vê, aquelas imagens, será que é só para nós ficar olhando lá? É claro que não, né? Nós vamos entender que não, que esses mundos aí, quando nós formos perfeitos, nós vamos poder ir volitando, né? Nas obras do André Luiz fala, com o poder do pensamento, visitar tudo isso. E isso nos incentiva, nos dá a esperança de lutar para ser cada vez melhor, para nós não precisar mais voltar, né, no planeta de provas e expiações, porque todos nós queremos, né, reencarnar no mundo da regeneração, que já está aí, né? A próxima encarnação queremos voltar na Terra, que já vai estar bem melhor, né? E também a gente sabe, como tem a música que o Fábio canta, que um dia todos nós seremos anjos, né? Então isso já nos dá uma alegria, a gente ser otimista, saber que nós fomos criados para chegar à perfeição, querendo ou não, é uma lei, a lei do progresso, querendo ou não, depende de cada um de nós, né? Pressa. Então agora, já que nós falamos do Espiritismo, eu vou falar um pouquinho do Centro Espírita, porque muitos de nós que estamos aqui, talvez não tenhamos ideia de como se processa o trabalho, uma casa espírita, do lado espiritual. Então, aqui no dia de palestra pública, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nós não fazemos ideia da movimentação que tem do lado espiritual neste momento. Isso tudo nas obras de André Luiz que a gente conseguiu trazer essas informações. Então, ali onde a gente vê aquelas cadeiras, seriam vocês que estão aí sentados. Acima, muito maior, muito mais amplo no mundo espiritual,
É como ter um mezanino ali, os espíritos estão escutando o que nós estamos falando. Aí vem a responsabilidade da gente estudar a palestra que vai fazer. Que não é só vocês que estão aqui. Aquele quadro que aparece no fundo, ali, onde aparece Jesus, tinha uma imagem antes, mas eu não quis fazer muita imagem, aparece a espiritualidade colocando esse telão atrás, visível só para os desencarnados, e quando você fala numa palestra, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus, aquela tela vem para frente e é como você estivesse assistindo ao vivo aquelas pregações, os ensinamentos de Jesus. Então a gente não faz ideia do que acontece. Durante a palestra também, aqui estão os dois instrutores ali, eles observam entre o público uma senhora, que eu pus a flechinha ali, cujos pensamentos, pela cor da nuvem em torno dela, mostra que os seus pensamentos não são bons. Esses pensamentos acabam escorrendo pelo seu tórax, gerando um grande desconforto. Então, aqui que nós estamos aqui, nós estamos recebendo verdadeiras curas espirituais. A espiritualidade está aqui e eles estão vendo, pela aura, pelos pensamentos, eles estão vendo como é que está cada um, né? Às vezes, uma pessoa, quando está pensando mal, outras coisas, tem gente observando. O nosso pensamento nós não podemos esconder dos espíritos, né? Aqui, durante a palestra. No livro de vibrações, até perguntei para Iraci onde fica o livro de vibrações, que sempre fica na entrada, né? Então, no livro de vibrações, que as pessoas chegam e colocam o nome da pessoa, e o endereço, pedindo ajuda dos espíritos, quando o aparelho passa sobre os nomes, salta na tela a energia do pedido feito por alguém. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona. Aquele caderno de radiação, por exemplo, se alguém dizer na rua, Lila, vai lá e põe meu nome lá. Ele vai receber ajuda, mas é mínima. De repente a Iraci chega e vai colocar o nome de uma amiga dela que pediu, que está em casa e não pode vir aqui no centro. A Iraci vai lá colocar com aquela energia de boa vontade dela, o nome da pessoa, vai estar impregnada da energia que ela colocou o nome lá. Daí na hora, lá no caderno, a espiritualidade está lá, com esse aparelho eles colocam ali e vem a energia, eles vão saber. Daí eles estão rodando aqui, eles estão sabendo quem aqui que está no caderno de radiação que é para receber ajuda. E ela vai receber aqui mesmo ajuda. Aqueles nomes que estão lá, estão recebendo ajuda nessa hora. Por isso que é importante a pessoa, quando vai pôr o nome da pessoa, ir lá com confiança, com fé, pensar naquela pessoa e pôr o nome, né? Lá na nossa casa, agora, pessoas... Dá para colocar o nome de fulano, se conhece? Vá você lá e coloque, pense bem na pessoa e coloque o nome. E até eu coloquei lá, mostrei para eles lá como é que funciona. Porque é bom todos saber da grandiosidade que é o trabalho do lado de lá. Isso aqui é pouquinho que nós fazemos, o maior que sendo feito do outro lado. Tá. E se os espíritos descobrem que a pessoa necessitada, que foi intencionada no livro de vibrações, está presente na reunião, eles vão até ela ajudar, como eu falei, consultando na sua tela mental, tentando entender o problema e ver o que é possível fazer. Então, pela tela mental, eles veem o que estou precisando, está com depressão, está com problema no fígado, eles vão fazer o que pode se fazer. Mas se a pessoa colocou o nome lá, vamos usar assim já que eu comecei, ela pôs o nome de uma amiga dela que está doente, está em casa e não pôde vir, não vai receber ajuda? Vai. No final da reunião, que eles já foram no caderno de radiação e já sabem quem está aqui ou não. O que eles fazem? Antes da caravana seguir para o mundo espiritual, eles vão no lar visitar aquela pessoa que está com o caderno de radiação. Então, para a gente ver a importância que é, né, a gente pôr, intencionar o nome da pessoa lá. Vamos falar um pouquinho da sala de passes, né? Então, ali a sala de passes, a gente vê a movimentação que está durante a palestra ou antes eles estão organizando. O responsável pela equipe médica ali no fundo, que a gente vê, os dois ali,
Eles estão vendo o que precisa ser feito, né? Instruindo o pessoal, o que vai ser utilizado nos passes. E aquelas ânforas na mão dos espíritos ali são recursos colhidos da natureza. Eles já estão todos preparados para a hora do passe. Então eu trouxe para a gente saber que da seriedade que é entrar na sala do passe. A gente às vezes vai lá pensando na novela que ficou, na janta que vai ter depois. Olha o trabalho que a espiritualidade teve para ir lá nos ajudar na sala de passe. E quanto mais nós formos na sala de passe e se concentrarmos, é como pela nossa energia, nossa vibração de pensamento, o nosso perispírito se expande um pouco, é muito melhor a energia que nós recebemos. Então, quando ir para a sala de passe, veja a responsabilidade e que você vai receber a cura, né? Ter essa esperança. A magnetização das águas, eu não sei se aqui o pessoal traz a água, eu não tenho uma reunião que eu não vou na nossa casa, que eu não leve a minha garrafinha com o meu nome, porque é o melhor remédio que nós temos, né? Então, no ambiente onde estão as garrafas de água com os nomes, os espíritos estão magnetizando a água, colocando recursos que servem de medicação. Então, por que eu trago isso? Porque muitas vezes eu estou doente e gasto R$400 numa consulta. Eu compro remédios caros e às vezes o remédio está ali na água fluidificada. Tenha fé que você vai receber. A sala de evangelização. Ali, nós vemos ali, são dois ambientes de evangelização. Ali a parede é que no mundo espiritual então não tem. Então ali, a gente, dá para vocês verem, a professora. Então ali estão as duas professoras na evangelização, os dois ali, que estão, os dois homens ali, os dois espíritos, são os instrutores que estão explicando, né, para o André Luiz como é que funciona, o que está sendo feito. E aquelas mães que ali estão, quem são essas mães? São mães, são duas mulheres, né, dois espíritos de mulheres que faliram na tarefa de educar os seus filhos e agora estão se preparando novamente na vida espiritual, observando o que se deve fazer para que, voltando na Terra e seres mãe novamente, saibam como evangelizar e educar os seus filhos. Então, olha a responsabilidade das professoras que estão lá na evangelização. Tem mães desencarnadas que estão ali aproveitando os ensinamentos das professoras para quando, na outra encarnação, vir com a mamãe aprenderem com elas. Então, tudo isso é muita responsabilidade, né? A sala do atendimento fraterno. Ali mostra que o atendente, né, designado para aquele dia que vai fazer o atendimento, ali tem uma pessoa, mas a gente sabe que sempre é bom ter duas pessoas e de preferência o casal, né? Um homem e uma mulher para atender por vários motivos, né, que não vem ao caso agora. Então, na sala de atendimento, a gente vê ali o atendente já se preparando para atender aquela pessoa que vai vir, né? Ele está em prece, está lendo, né? E vemos ali do lado 3 espíritos designados para orientá-lo. Então também é importante nós saber, porque muitas vezes, não que a gente não deva ir no psiquiatra, no psicólogo, jamais nós vamos falar disso na casa espírita, mas nós podemos se utilizar dos benefícios do atendimento fraterno na casa espírita. Aquele atendente que está ali, ele tem a responsabilidade, ele deve saber o que está fazendo, né, da responsabilidade dele, e ele sabe que ele não está sozinho. A instrução que ele vai dar para aquela pessoa que está ali é os espíritos que estão trazendo para ele. Então eu trouxe esses benefícios para a gente ver como é importante a gente estar na casa espírita, né? Quantos benefícios a gente tem. E aí eu pergunto, com tudo isso que a gente vê, o Espiritismo nos ensinando, a casa espírita nos proporcionando, nós podemos sair daqui pessimistas? Dizer que nós não temos esperança em nada? Se nós dizer que nós não temos esperança em nada, que o mundo
não vai melhorar e está pior, nós não entendemos nada da doutrina espírita, né? Então é por isso que eu convido sempre vocês para participarem dos estudos da casa, né? E sempre que puder estar na palestra, porque nós vemos que não é simplesmente escutar o palestrante falar. A gente está recebendo muita ajuda, né? Então eu agradeço a atenção de todos, esperando ter contribuído um pouquinho com vocês, tá bom? Então, nós agradecemos a Lívia pela belíssima exposição que ela deu essa noite, que ela sempre possa estar aqui no nosso centro, nos ensinando todas essas maravilhas que temos no nosso centro espírita, a doutrina de Jesus, que tanto conforta os nossos corações. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, imaginar Jesus, os espíritos de luz, espíritos que trabalham conosco aqui no centro, nossos anjos de guarda, médicos espirituais. Vamos imaginar todos eles com os braços abertos, irradiando na nossa casa espírita, sobre todos nós, luzes divinas, luzes do amor, da cura, da saúde, da paz, da fé, do perdão, da esperança, envolvendo a nossa alma, os nossos corações, envolvendo nossos familiares que ficaram em casa, que não puderam vir. Que essas luzes divinas possam brilhar sobre todos os hospitais, sobre todos os doentes, envolvendo a nossa cidade, envolvendo o nosso país, o nosso planeta Terra, sendo envolvido por essas energias divinas. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem nós no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que eles sejam para nós um alívio, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na nossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós, que a vossa paz seja sobre toda a humanidade. Então, neste momento, vamos passar para o Pai.